Deus não pode mentir. Depois de estabelecermos que é Deus que causa o engano, devemos responder então algo que pode ter ficado na cabeça de muitos leitores. Mas a Bíblia afirma que Deus não pode mentir. De fato, Deus não pode mentir. É por isso que devemos entender que causar não é o mesmo que ordenar ou comunicar uma proposição. Quando Deus ordena ou comunica algo que Ele está nos dizendo, o que requer de nós, ou revelando algo que nos é oculto, Ele não está mentindo. Aquela ordem ou revelação exposta na Bíblia é a verdade. Porém, quando Deus causa os pensamentos de uma pessoa, os pensamentos são dela, pois Deus causa de maneira que eles saem de acordo com o padrão da ontologia do ser que Ele criou, ou seja, a causa é direta em cada processo automático. Assim, é a criatura que se engana, ou falha, ou pensa, e não Deus que fala para ela X ou Y. Não é como telepatia, tem a ver com metafísica. Voltemos à analogia do barro e do oleiro. O ser humano inteiro, corpo e mente, é representado pelo barro em Romanos 9. Assim, quando Deus causa alguém a pensar X ou Y, Ele apenas está controlando essa massa e fazendo com que ela se disponha de acordo com a sua mão. Assim, a causa real é Deus e a causa mecânica é o homem, que é o agente. Deus não está pecando, mas o homem está. Isso irrita muitas pessoas, mas é exatamente a essa objeção que Paulo responde em Romanos 9. Como Deus pode nos culpar? Quem pode resistir à vontade dele? Afinal, Paulo está dizendo que Deus endurece corações e trabalha com a criatura, fazendo delas como lhe apraz. A resposta é que Deus tem esse direito e faz como quer. Assim, quando a Bíblia afirma que Deus não mente, ela fala que Deus não pode falar ou nos comunicar uma mentira, nem prometer uma mentira. Ou seja, Deus é verdadeiro sempre no que promete e é sempre coerente consigo mesmo. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Veja esse texto. Nós temos o fato de Deus não poder mentir atrelado ao que Ele prometeu. A Bíblia de Genebra comenta. Tito, capítulo 1, versículo 2. Deus não pode mentir. Uma afirmação da total confiabilidade de Deus. Deus não pode quebrar suas promessas. Números capítulo 23, versículo 19. Perceba que Deus não mentir não está relacionado a Deus não poder causar alguém a se enganar ou causar metafisicamente uma proposição mentirosa na mente de alguém, como um oleiro que controla o barro e assim controla também a mente. Mas está ligada a Deus não poder pronunciar uma mentira proposicionalmente ou comunicar a alguém uma mentira, ou melhor ainda, Deus não pode quebrar suas promessas. Então, os autores da Bíblia de Genebra adicionam a explicação com o princípio hermenêutico da primeira menção. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números capítulo 23, versículo 19. Ou seja, Deus fala e age, Deus promete e cumpre. Isso significa que Deus não pode mentir.
não significa que Deus não pode cause uma mente a se enganar, ou que não cause que a própria mente produza pensamentos enganadores, ou que cause uma criatura mentir para outra. Podemos ver o caso em 1 Samuel, quando, ao falar com Saul, ele diz: também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Veja que Deus antes havia se arrependido de ter constituído Saul como rei. Versículo 11. Mas aqui ele diz que não mente nem se arrepende e tirará o reino de Saul. No versículo 28. Isso acontece porque Deus nunca havia prometido a Saul que ele seria rei para sempre. Por isso, Deus não mentiu nem se arrependeu. Samuel não viu contradição nisso, nem mentira, nós também não devemos ver. Da mesma forma, Deus nunca prometeu a Adão que ele não cairia, nem que ele iria permanecer em seu estado de bem-aventurança de maneira permanente. Deus é o oleiro, nós somos o barro, ele controla todas as coisas. E o autor de Hebreus ensina que é impossível que Deus minta e anexa isso à sua promessa e seu juramento, e não à metafísica ou epistemologia, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus capítulo 6, versículo 18.